Eu tô aqui com o Eber Dantas, meu primo e amigo, e a gente vai falar sobre várias coisas dessa semana. Hoje é dia 26 de março, mas vocês só vão ouvir isso semana que vem, então o nome desse quadro vai chamar A Semana Passada que Passou. Por que a gente resolveu fazer esse quadro? Por que a gente resolveu fazer esse quadro? Porque tá acontecendo tanta coisa, gente, né? Tá acontecendo tanta coisa, gente, que é assim, às vezes a gente a gente é bombardeado, às vezes não, né? A gente é bombardeado por dezenas, às vezes até centenas de informações numa semana, né? E na semana que vem, o Bolsonaro vai querer confundir a gente de novo, porque essa é a estratégia desse governo, né? Tipo, ficar direcionando a gente pra olhar pro outro lado e coisa e tal, né? E aí. Não, acho que é sem querer que ele faz isso, né? Eu acho que é censura, implicância, cara. Deixa eu trabalhar. Deixa eu. O STF amarrou a mão do homem, cara. Isso que aconteceu. Né? Amarraram o morto muito louco. Amarraram a mão do homem, coitado. Né? O STF não deixou ele trabalhar. Nada, cara. Amarraram um morto muito louco, isso sim. Então, amarrado ou não amarrado. Então. Aí é o seguinte, então, o que a gente vai fazer? Essa semana, quando vocês estiverem ouvindo isso, vocês vão estar recebendo um monte de notícia e vão estar esquecendo o que aconteceu semana passada. E é importante que a gente lembre, porque aí, às vezes, a gente não se lembra de coisas que aconteceram e a gente acaba perdendo a narrativa real dos fatos, né? Porque Bolsonaro faz o que faz, né? Pra justamente confundir as narrativas, certo? Bom, essa semana eu acho que foi uma semana interessante em vários aspectos no país, né? A gente teve uma atuação interessante do Arthur Lira, né, do presidente da Câmara, da Câmara ontem, na quinta-feira, certo? Só que, na verdade, essa atuação dele ter falado que o Congresso acendeu a luz vermelha, isso é uma consequência de eventos que aconteceram na semana passada que passou. Na semana passada que passou. Eventos que aconteceram na semana passada que passou. Exato. Entendeu? Né? A gente teve um vazamento de áudios do Pazuello. Você viu isso, Eber? Não vi, cara. Não viu, mano? Então, o Pazuello, ele teve uma conversa com o Quiroga dizendo que, na verdade, essa coisa toda já está sendo articulada, né? A substituição do Pazuello já está sendo articulada desde fevereiro. A gente não tem muitos... A gente não tem muitos detalhes. Cara, em fevereiro, eu lembro da Juliana Braga, do My News, noticiando que o Pazuello já estava com os dias contados e que ele sairia no momento em que a vacinação estivesse saindo bem. Sim, né? Justamente E aí pra ele ter essa saída honrada. Então, não deu certo, né? Não deu certo. É uma situação... Honrada para esse governo é relativo, né, Dan? Mas eles não vão conseguir fazer o que eles estão querendo, né? Esse áudio aí que do Pazuello mostra que ele já sabia que isso ia acontecer, né? Ele também fala sobre a tal da junta médica, né? Ele fez uma declaração para o Senado essa semana que passou, né? Ele fez uma declaração no Senado lá dizendo que, na verdade, o Ministério da Saúde foi mal orientado por uma junta de médicos que apoiava o uso de cloroquina, né? É a estratégia típica também desse governo, né? Nunca ser responsável por nada. Então você tem de acordo com a versão do Pazuello, você tem uma junta de médicos aconselhando o Ministério da Saúde, dizendo que o tratamento precoce funciona, ele é bom, né? Mesmo a gente já tendo, por volta de janeiro e fevereiro, gente na fila de transplante de órgãos
por uso errado de hidroxicloroquina. Terrível, né? Aí não tá com problema de saúde bastante, agora a gente ainda tem que arrumar fígado pra transplantar esses caras que acreditam nessa ladainha do presidente. Né? Morreram 3 por nebulização de cloroquina. 3 pessoas morreram, né? Puta, inalação de cloroquina. Eu pensei que a gente tinha visto o pior dessa pandemia. Nebulização, né? Eu pensei que a gente tivesse visto o pior dessa pandemia quando o cara falou pra gente enfiar ozônio no cu, tá ligado? Mas não, esse governo nunca se me surpreender, Ever. Cara, quando a gente acha que chegou no fundo do poço, a gente descobre um porão. Não, então, tá complexo a situação. Deixa eu ver o nome da médica aqui que fez isso. A médica ela foi afastada, né, do hospital. Não porque matou 3 pacientes no estado experimental, fez 3 pessoas humanas de cobaia, entendeu? Né? Ela foi afastada porque tiveram enfermeiras no hospital, Eber, que se recusaram a aplicar essa nebulização de cloroquina nos pacientes, e a mulher começou a xingar ela, destratar ela, sabe, ofender, humilhar. Não foi nem por causa disso, ela começou a ter um ataque. Vamos fazer! O presidente falou pra fazer. Deixa eu pegar o nome dessa... Eu não sei. Então, né? E, cara, eu não sei se você já reparou, né? Nunca falha. O cara é bolsonarista, ele tem pelo menos 15 processos no Jus Brasil. Você já reparou isso? Parece um LinkedIn de bolsonarista, aquela porra, velho. É muito foda. Se achar um bolsonarista, vai lá. Vai lá, tá ligado? Né? Ai, meu Deus do céu. Será que é assim que se formou a OAB-D? A OAB... então, foi desse jeito, né? É desse jeito, né? Pra defender os caras, né? Vamos ver aqui, quantos deputados tem processo aqui na OAB? Explica aí o que é essa parada aí que você tá falando. OAB Brasileira dos Advogados de Direita. De direita. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil é, obviamente, de esquerda, né? Não serve pra nada essa porra. Que essas pessoas podem fazer. Se fala mal do Bolsonaro, é de esquerda. É esquerda, claro. O Bolsonaro é o quê? O Mandetta é de esquerda também, o Dória. Todo mundo é de esquerda. Né? É complexo demais. Enfim, né? E aí esses caras aí, eles falaram que vão processar todo mundo que fala mal do presidente, né? O que mostra que eles não conhecem de direito, né? Porque, na verdade, só o caluniado pode abrir processo, né? Contra o... Isso aconteceu no passado já. Isso já aconteceu, não sei com quem. De querer abrir processo em nome dos outros. Não pode. Então é assim, aí alguém vira e fala que o Weber é feio, chato, bobo e tem cara de mal amassado. Eu me sinto ofendido e vou lá e processo, cara. Sabe, não existe isso, né, cara? Essa perseguição judicial que rola, ela é muito mais pra fazer a gente perder tempo do que realmente ser efetiva, né? Eles sabem disso, né? Eles sabem que... Né? Então, porque, por exemplo, o que aconteceu com o Felipe Neto foi ridículo, cara. Porque o Felipe Neto. Mas esse ataque ao Felipe Neto tem uma motivação aí diferente, né? Não, mas tem, sim, é verdade. Mas o ponto que eu tô querendo focar nessa situação do Felipe Neto é que a Lei de Segurança Federal só pode ser acionada pela Polícia. A Lei de Segurança Nacional só pode ser acionada pela Polícia Federal. Só a Polícia Federal pode ir lá e falar: Eber, você está tentando contra a ordem democrática do país. Entendeu? Aí o Felipe Neto. Isso, ele não faz porque. Mas quando o cara faz isso, ele não faz porque vai funcionar. Ele faz para mandar uma mensagem para todas as outras pessoas que não são o Felipe Neto. Sim, mas é igual o cara que foi preso, né? O cara do Pequi Ruído, por exemplo. O cara chegou a ser preso, né? Entendeu? É complicado, né? Pois é. Mas enfim, depois eu coloco aí quando. Isso é uma estratégia baixa de intimidação. A gente já está no momento mais perigoso dessas conversas, porque agora os que se auto-intitulam defensores do presidente do país estão usando guerra jurídica para impedir as pessoas de falarem. Porque é foda.
Se você tiver 100 advogados te processando, mesmo que esses processos não signifiquem nada, só o tempo que você vai ter que desperdiçar para resolver esse nada já é um motivo para você se calar. Então, sim. É complicado. Sabe, foi Ainda isso que a mais Universal fez? A Universal fez isso com um escritor? com um escritor. Teve um escritor que escreveu uma biografia de um ex-pastor. Eu me lembro. Aí ele tomou quase 100 processos na cara, né? Ele estava com uma média de mais de um processo por dia em cidades, em locais completamente apartados do país. Que o cara tinha que fazer kagebushi pra poder responder tudo, né? Tipo... É foda. Foi isso. Foi isso. Né? Bom, beleza. E é complicado esse assédio jurídico. É um negócio que é muito sujo, né? É muito sujo. E só o fato de existir essa OABD aí é um problema. Sim, a OAB já falou que vai investigar esses caras aí, porque eles não aí. Porque não tem nada acontecendo no país pra investigar. A OAB não tá fazendo nada, né? Aí ela pode perder o tempo dela pra fazer isso, você entendeu? É desperdício de força, é desperdício de esforço, tempo, recurso humano, você que é de treinamento aí, você sabe que isso é realmente muito importante. Eu acho que é um uso de tempo, sim, mas eu não acho que seja esse cavalo de batalha, não. Pelo contrário, eu acho que é importante que a OAB esteja investigando isso, e assim, a OAB tem capilaridade para tratar de 2 assuntos ao mesmo tempo. A gente não tá falando ou vários assuntos. A gente não tá falando de mim ou de você, de pessoas físicas e nem de pequenos órgãos, né? Isso. Não estamos falando de nós aqui que conseguem discutir um assunto, 2 no máximo. Entendeu? Então, é importante eles estarem indo atrás disso. Eles estão indo atrás de todas as acusações contra o Bolsonaro também. Eu vi a live do Átila Yamarino com a Daisy... Eu sempre esqueço o nome da cientista. Acho que é Daisy Arruda. Eu acho que é Daisy Arruda. Sim. Irmã. Sim, eu não vi essa live. Me conte mais. Daisy Ventura é o nome dela. Daisy Ventura. Mas tem uma Daisy Arruda também, em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Quem é? Não, tem a Geise Arruda. Aí, ó. A gente tá. Foi mal, gente. É a Daisy Ventura. A Daisy Ventura. Edita isso aí, corta isso aí tudo bem. Daisy Ventura, ela fez ela e a equipe dela lá na USP. Ela é PhD, ela é doutora em Direito, então a gente pode chamar, sem medo de ser feliz, de doutora. Sim. E ela, com a equipe dela, fizeram um levantamento de todas as portarias, todas as notificações, todas as lives, todas as comunicações oficiais e não oficiais do governo. E elas conseguem, a equipe dela consegue traçar um retrato que mostra que esse governo, em absoluto, não está sendo incompetente. Esse governo está sendo extremamente eficiente. Portarias que desinformam. Pra você ter uma ideia, né, dessas pessoas sofridas dessa equipe, tiveram que ler até os diários oficiais dos estados. Eles só não pegaram os municípios porque ia ser inumano. E eles perceberam isso. Total descoordenação entre os estados, total descoordenação do SUS, total descoordenação do governo federal, leis e sanções e projetos de lei para impedir, dificultar ações de afastamento, ações de isolamento, ações de prevenção. Se torna um retrato nítido. Agora, o meu questionamento é quanto tempo vai levar para alguém pegar essa informação e transformar isso num processo contra esse homem. Porque a Daisy Ventura, o interessante é que o doutorado dela é uma coisa muito específica, né? Ela é uma doutorada em direito
sobre pandemias, né? Não é isso? Ela tem essa graduação bem específica, assim. Não a graduação não, desculpa, essa atuação bem específica. Mesmo antes da pandemia, ela já trabalhava em relação a como funcionaria direitos internacionais dentro de um cenário pandêmico, porque na verdade um cenário pandêmico já é previsto há mais de 15 anos, né? Ou eu não sei exatamente quanto tempo, mas não é uma coisa que apareceu do nada, né? Igual esses negacionistas gostam de fazer a gente acreditar, né? Querem que a gente acredite. É claro que a gente não cai nessa, mas tem gente que cai, infelizmente, né? Como se, não, porque foi inventado na China, o negócio de o vírus é de laboratório, né? Mas na verdade já tem gente estudando um cenário mundial de pandemia há muitos anos, há décadas talvez. E a Daisy Aventura, ela tem essa qualificação de trabalhar justamente com isso. Trabalhou né? Nas Nações Unidas, ela já trabalhou no Sul, sempre tratando de pandemia e saúde pública. É um currículo. Professora titular de ética da saúde. Tá? É um currículo invejável, né? O da Daisy Ventura e tudo, né? E pois bem, né? Agora o que eu acho interessante é que talvez todo esse levantamento aí sirva, né, pro Tribunal Internacional de Haia, né? Porque não tá na mão não foi qualquer um que levantou essa pesquisa, sabe? Né? Mas por outro lado também serve, né, como historiologia do que tá acontecendo aqui hoje. Porque como a gente tá no momento, é muito complicado observar todos esses detalhes e observar uma cronologia, uma causa e efeito entre eventos, né? E isso daí com certeza vai ser um quando a gente for falar do evento futuro, né? Não tão futuro, né? Eu espero, daqui 5, 10 anos, quando a gente for falar do capítulo da história brasileira, o genocídio brasileiro, provavelmente a documentação esse levantamento da Daisy Ventura vai ser imprescindível para os historiadores observarem com uma lente mais ampla a coisa toda. Você não acha? O que você acha sobre isso? Não, eu acho que vai ser um documento muito... Vai ser, historicamente, a gente vai ter isso muito bem relatado, né? A história não vai perdoar isso, com certeza. Agora, a questão o Senado vai perdoar isso? A Câmara vai perdoar isso? O STF vai perdoar isso? Eu acho que esses órgãos deveriam estar articulando muito mais, né? E, obviamente, não estão por motivos também óbvios, né? A gente sabe por que não é interessante no centro fisiológico, por que não é interessante para os presidentes das duas casas abrir um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro agora. A explicação de que não existe apoio das ruas é muito... é muito superficial, na verdade. Ela é um pretexto, na minha opinião. Eu acho, cara, que é assim. Ontem, a gente teve a nomeação do Queiroga, né? Não foi ontem, né? Há 3 dias atrás, no dia 23 de março, a gente teve a nomeação do Queiroga, né? E sabe qual foi a primeira ação do Queiroga, Eber? Não sei se você acompanhou isso. A primeira ação dizer do Queiroga que ele ia visitar todos os hospitais? Não, a primeira ação do Queiroga foi querer mudar o formulário de registro de óbito por Covid, né? Incrementando vários dados que antes não eram necessários. Por exemplo, como CPF, cartão do SUS. Antes você não precisava de nada disso. Você colocava o nome da pessoa, causa mortes, acabou. Subia pro registro, porque o registro tinha que ser rápido. Isso fez a gente ter um apagão de dados de novo. Exato. A primeira coisa que esse ministro da Saúde fez foi tentar maquiar dado, né? Bom, esse governo, ele só que não deu certo, né? Os caras, eles conseguiram voltar atrás com isso, né? Eles conseguiram voltar a como era antes. Por isso hoje já a notificação já voltou relativamente ao normal. E aí, em várias cidades do país, né? Você tem o índice praticamente dobrado. Por exemplo, em São Paulo você teve mais ou menos 590 óbitos ontem, né? Foi o registro. Hoje, esse número subiu para quase 1.200.
você teve um dobro nos valores. Em Porto Alegre, né? Você teve 190 mortes ontem e hoje você teve 410, né? Sabe, tipo, então, porque foi acrescentado um monte de morte hoje, né, também. Mas a primeira coisa que o cara faz é tentar camuflar dado. Mano, é loucura isso, né? E aí beleza. Só que assim, ontem, o Arthur Lira, ele fez uma declaração muito contundente, assim, né? Porque, na verdade, ontem de manhã, o que era para ter acontecido? O que aconteceu, na verdade? Uma reunião entre o executivo, o judiciário e o legislativo, né? Para você sentar lá e discutir. Vamos redesenhar as políticas sobre a crise sanitária, sobre a pandemia. Vamos redesenhar tudo isso, né? Então foi o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, o Fux, né? Que o Fux, no momento, ele é o presidente do STF, Bolsonaro e Mourão. Eram para ser os 5 sentar, porque na verdade o que eles iam fazer era chegar lá e tipo, enquadrar o Bolsonaro falando, mano, você toma tento, né? Porque tá embaçado. Tá embaçado. Eles iam fazer isso, eu acho, muito por causa daquela carta das elites e tal, né? Mas vamos passar por cima disso por enquanto, né? Era pra ter acontecido isso, só que o que o Bolsonaro fez? Ele convidou alguns governadores e alguns prefeitos para participar dessa reunião. Só que não foi. Só bolsonarista. Então não houve clima. Não houve clima durante a reunião para que fosse falado exatamente o que precisava ser conversado, que era enquadrar o Bolsonaro. Ou seja, né, o Bolsonaro ele perdeu uma chance de tomar uma carcada em privado. E aí o que aconteceu? No final da tarde de ontem, o Arthur Lira ele fez uma declaração na Câmara dos Deputados, uma declaração dura, né, dizendo que esse desgoverno não pode continuar e que existem remédios para resolver isso, quase todos são amargos, alguns fatais, né? E que o sinal está amarelo agora. Então, aquilo foi uma ameaça implícita, né? Implícita para quem não sabe ler, né? Para quem sabe ler, você não precisa pingar o i, entendeu? Claro. Né? Então, vamos recapitular que antes disso, vamos lembrar o seguinte, né? O ditado do meio político é que o centrão fisiológico não se compra, se aluga. O presidente começou essa negociação comprando as cadeiras para os respectivos presidentes da Câmara e do Senado. Esses começaram a agir para facilitar reformas e atrasar o que era contra o governo, o que se esperava. No primeira oportunidade de ter o ministério que eles haviam pedido nesses acordões, um dos ministérios mais caros para qualquer governo é o Ministério da Saúde, que é um dos maiores orçamentos da federação. Os caras tentaram emplacar, para não ser taxado de fisiológico, os caras tentaram emplacar uma médica competente, com um bom currículo, que não tem nada contra ela antes da pandemia. A Ludmila Rajá, né? Exato. O que aconteceu com ela... O bolsonarismo, que não tem controle, destruiu a mulher em 72 horas. Foi assustador o que aconteceu com ela. Tentaram invadir o quarto de hotel da Rajá. Nossa, foi... Não meu só Deus do céu, assustador, gente. Como inaceitável, né? Sim. Mas prossiga, desenvolve aí. Como inaceitável. E ao fazer isso, Bolsonaro rasgou o cheque da segunda parcela. Exatamente, né? Foi um tapa nesse centrão. Foi um tapa na cara, né? Do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, entendeu? E a gente tem que lembrar que, assim, o PP, ele já estava como base aliada do Bolsonaro desde antes, entendeu? Né? E a Rajá, uma das pessoas que falou, não, esse é um bom nome, foi o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, entendeu? Que tá vindo com o Bolsonaro desde que o Ramos começou a comprar os partidos, né? Porque o Ramos, ele tá fazendo corrupção pela atacada agora, né? Agora não, né? Desde o ano passado, desde junho do ano passado.
né? O cara tá fazendo por atacado, mas firmeza, né? Mas continua aí. Então, e aí é o seguinte, esse ato do Lira é uma sinalização muito clara de que, dizendo assim pro presidente, olha, nós não somos o Rodrigo Maia. A gente não vai dar 1,5 milhão de chances para você pisar em cima da nossa cabeça, não. Pois é. Então, seguinte, Bolsonaro. E aí, assim, né? Aí é futurologia. Na minha visão, Bolsonaro vai continuar dando os rompantes dele não cedendo. E ele aí abre sim um espaço para um impeachment. Então, eu acho que isso tá bem próximo, né? Porque assim, né, uma das coisas que o Arthur Lira e o Pacheco eles pediram, né, foi a demissão do Ernesto Araújo, né? Sobretudo depois do que aquele imbecil lá, daquele moleque, como é que é o nome dele? O assessor do presidente, Felipe Martins. Felipe G. Martins. O judeu nazista, né? Filha da puta. Judeu nazista. Nossa, que arrombado esse cara. Martins nazista. Martins nazista. Pois bem, né? Aí, na verdade, eles já estavam pedindo, né? Essa demissão desde essa carta, né? Essa carta das elites aí, ela pauta várias coisas, né? Inclusive, ela fala que o Brasil não tem chancelaria. Né? O que é chancelaria? Né? Chancelaria é exatamente isso, é o chanceler com relações internacionais. O Brasil não tem, né? A resposta do Ernesto Araújo, quando ele foi questionado, porque agora o Brasil ele tem um status de par internacional, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí ele, se o mundo vê a gente como par, a gente aceita e pronto. Né? O cara falou, foda-se, não vou fazer nada a respeito. Não tô nem aí, sabe? Ele disse isso, né? Ele disse isso. Que, olha que interessante, né? O Ernesto Araújo é um dos últimos ministros 100% bolsonaristas. Tem a Damares. Olavistas, perdão. Olavista, né? Olavista, 100% olavistas. Então. E isso vai ser uma briga. Eu não sei. Será que a gente pode considerar a Damares olavista? É meio estranho, né? Eu acredito que sim. Mas é que é assim, né? Eu não sei se a Damares, embora ela tenha um comportamento olavista... Com jihadismo. Com jihadismo. Então, isso que eu ia falar. Embora a Damares ela tenha comportamentos que você possa considerar olavistas, eu não sei se ela segue a cartilha do Olavo de Carvalho, se ela considera o Olavo de Carvalho um guru, sabe? Se ela tem esse respeito pelo... Eu acho que não, porque ele fala muito palavrão, entendeu? Né? Deve ser por isso. Mas... Não sei se isso aí realmente é uma coisa importante pra ela. Não, então, é isso, né? A gente... O Olavão, ele é cristão, né, cara? Deus vult total. Então, é cristão do século XIII, né? Sabe? Foda, Opus Dei, né? Opus Dei, total. Ele é o pai, ele é o pai da... Ele é o pai da... 20 anos atrás era astrólogo, virou filósofo e filósofo Deus vult. Ele é o pai da Deus Det, né? Só o que eu tenho a dizer sobre isso. Entendedores entenderão. Liga de trapo. Né? Aí beleza, né? Mas enfim, o Ernesto Araújo, ele tem que ser retirado, né? É uma das exigências do Centrão. E não é uma coisa assim, porque o Centrão, eles falaram que eles não tem ninguém pra indicar pro... É claro que eles vão acabar indicando alguém, né? Mas eles meio que falaram, que exigiram isso, né? Assim, Bolsonaro, isso daí, ó, a gente pede pra você tirar o Ernesto Araújo, você tira esse cara daí, e é só porque você tem que fazer isso mesmo. Isso não tá no contrato, entendeu? Isso não tá nos valores que você tem que pagar pra gente. Você vai fazer isso e pronto. Não é uma negociação, isso daí, você entende? Essa é a diferença. Essa é a diferença nessa questão do Ernesto Araújo. Não é uma negociação, é uma exigência e o Bolsonaro tá tentando não fazer, né? O Bolsonaro, ele tá tentando... Porque o Ernesto Araújo, ele foi na casa do Arthur Lira
acho que hoje ou ontem de manhã, Foi. o rabinho entre as pernas pra tentar, tipo, não perder o cargo. O Arthur Lira nem recebeu ele, parça. Entendeu? Tipo, mano, sai daqui, mano, sabe? Depois do que o moleque fez, O Arthur Lira, não o Arthur receber Lira, mesmo. o Arthur Lira virou e falou: Ernesto, o presidente mandou você voltar porque tá na hora de alimentar as emas com cloroquina. Vai, vai. Né? Tipo, mandou embora, assim, não vou te entender. Tá ligado? É muito forte isso, né? Como é que você não. Opa, Como é que você não recebe o chanceler do seu país? Né? Tipo, é claro, a gente tá falando do Ernesto Araújo, mas olha o cenário político, né? Olha só como o governo Bolsonaro, na realidade, ele tá isolado, né? Como que você não aceita um dos ministros, tipo, mais baba-ovo do presidente? Como que você não recebe o cara, você como presidente da Câmara? Entendeu? Você dá um jeito, né? Você não deixa o cara falando, é. né? Mas olha só Ou como que deveria, tá. né? Não, nesse caso deveria, claro, deveria ter mandado o cara da cloroquina pra Ema mesmo, tá certo. O Lira fez certinho, entendeu? Né? Mas o que isso. Só que É o mesmo sinal, assim. né? É assim, É, né? Tem uma repórter, a Juliana Braga, que ela fala, né? O Brasília é feita de gestos. e é E isso, né? assim é. E assim é. E aí o que acontece? O Lira não aceitou recebeu o Araújo, né? E no mesmo dia que o Araújo foi lá, ele falou publicamente: nós queremos a demissão do Ernesto Araújo. E aí isso só ficou pior com a reunião do Senado, né? Com a sabatina do Senado. Que apesar do nome aconteceu numa quinta-feira, entendeu? Né? Aí, tipo. Né? Porque ele foi lá e ficou 6 horas só tomando paulada, né? O Ernesto Araújo. E mesmo assim o Bolsonaro tá querendo salvar ele, Até cara. foi pouco. Como é que é o nome do cara? Do seu partido lá? O O, Randolph Rodrigues deu é, um show ali, cara. Eu não ele, sabia ele deu um, que era. ele deu um Mas na chilique. dúvida, rapaz. Na dúvida, não sei se você tá mandando o presidente do Senado mandar tomar no cu, não sei o que você tá fazendo essa porra. Expulsa esse filho da puta daí, caralho. Chega, né? Já deu. O que o Randolph não tem de estatura, ele tem de coragem. Ai, cara. Bom, pior que né? Tipo, tem pessoas Não, muito. eu acho ele um excelente senador. Eu queria muito ser. Não, Queria eu muito ter acho um senador pelo estado. Então. Ele é de que estado, Weber? Não sei. Você Ele lembra? é. Acho que é do Amazonas, se não me falha a memória. Então, beleza. Foi foda. O cara fez certinho, entendeu? Né? Desceu do salto lá, o Randolph. Parabéns, você mandou muito bem, cara. E é isso, né? E mesmo assim, mesmo com tudo isso, mesmo tendo um nazista no Ministério das Relações. Porque o menino aí, o Felipe Martins, é isso, né? O menino aí, ele é assessor especial da presidência, mas o cargo dele tá ligado ao Ministério de Relações Exteriores. Tá ligado? Como é que você tem um nazista, cara, no Ministério de Relações Exteriores, velho? É muito absurdo. É simplesmente. Isso foi um puta de um Doc Winston, né? Porque quem sabe. E aí eu acho que tem. Você pode não, até e aí, querer não, ser peraí. inocente. Então eu acho que você pode até querer ser inocente da interpretação do Maurício Ricardo. Não, pode ser que ele só fez isso pra trollar, porque esses caras são uns troll, mas mesmo assim é um absurdo. Mesmo que seja uma brincadeira. Eu acho que isso foi feito pra mandar um sinal pela TV, falar, ó, nós estamos aqui mesmo. Por que essa porra desse moleque fez isso? Porque é um moleque isso daí. Cadê o Nascimento? Cadê o Nascimento pra dar... Tá? Pelo Amapá. Cadê o Nascimento pra dar na cara desse maluco? Você é moleque! Tá ligado, né? Aí, tipo, então. Mas enfim, né? Aí teve tudo isso. E hoje, né? Que na verdade é a semana passada que passou, tá ligado? Né? No dia 26 de março, o Bolsonaro, ele tentou ainda, tipo, salvar o pescoço do Ernesto Araújo, não demitiu o cara, entendeu? Tá tentando fazer alguma coisa, né? Igual tá tentando fazer com o Pazuello, né?
o Pazuello, ele tá tentando criar um ministério da Amazônia lá, né, pro Pazuello não... Pra ele terminar de queimar tudo, né? Só se for, né? Mas pro Pazuello não perder o foro privilegiado, né? Porque o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro tá com o cu na mão, né? Porque existe. Se você pega. A gente volta ao ponto de origem, que são os áudios do Pazuello. O Pazuello, ele tem munição pra cair atirando, entendeu? E ele vai atirar, a hora que ele atirar, ele vai acertar o Bolsonaro, entendeu? Né? Mas só que assim, ele vai atirar? Eu acho que vai, cara. Eu acho que vai, porque é o seguinte, as acusações em relação ao Pazuello, elas são muito graves. Basicamente, ele negligenciou, tipo, milhares de vidas, não mandando oxigênio para Manaus, falando sobre tratamento precoce. Agora ele tá metendo essa, eu fui enganado por uma rede de, sabe? Entendeu? Por um corpo de médicos que me falou isso, entendeu? Né? Só que é assim, né? O que eu acho. O cara que virou pra imprensa e falou que a imprensa não tem direito de interpretar as coisas pelo povo, não sabe interpretar as coisas ele mesmo. Então, exato, né? Então, as acusações sobre o Pazuello, elas são muito sérias, né? E é assim, a verdade é que todo mundo já sabe quem é o Bolsonaro, todo mundo já sabe que o Bolsonaro vai se fuder de um jeito ou de outro. Você acha que se apertarem o Pazuello, ligado a eles, mano, se você, tipo, der uma declaração falando que você foi orientado pelo Jair, qualquer coisa do gênero, assim, né? Com jargões jurídicos, é claro, né? Isso que eu tô falando. Você acha que ele não vai entregar pra ter uma redução de pena? Porque o Pazuello, ele vai se fuder, tá ligado? Ele vai cair no meio da merda que ele cagou ali, você entendeu? Ele pode pegar uns bons anos. Mas eu não duvido dele ser salvo de outra forma também. O cara é militar, né? Pode ser que o exército se meta, né? Então, nem sei se ele volta pra ativa, não é mais julgado por tribunal comum. Então, mas aí é assim, né? Aí a gente precisa ver se o STF e a Câmara vão deixar isso, né? Porque já falaram que se o Bolsonaro inventar essa porra desse ministério da Amazônia aí, a Câmara e o Judiciário vão vetar o Pazuello de entrar, você entendeu? Mas é complicado, porque o Exército... Mas esqueça ministério. Pense nessa outra possibilidade. O Exército tem esse corporativismo, né? É só a gente ver o que aconteceu com o Bolsonaro. O cara tentou explodir um quartel, terrorismo, não existe outra palavra pra isso, entendeu? Né? O que ele fez quando ele era do Exército, né? É terrorismo, e mesmo assim o Exército quis passar um pano, né? O Bolsonaro recebe a aposentadoria dele de capitão até hoje, né? Sabe, ele não foi expulso, ele foi inocentado do negócio, né? O exército tem muito isso. As Forças Armadas têm muito isso, né? Bom, né? Então, beleza, né? Pode ser que mas o fato de ser julgamento militar, cara, já abre 1 milhão de possibilidades do cara. Tudo bem, você vai ser aposentado com soldo. Entendeu? Bom, eu espero que isso não aconteça. Eu acho que o Pazuello, ele também deveria ser indiciado em Haia, sabia? Eu acredito nisso. Eu acho que ele é cúmplice. Ele é cúmplice de um genocídio. Até pode ser, mas tipo, são poucos casos que Haia realmente pega, né, cara? Eu sei. Mas ele é um cúmplice de um genocídio. É isso. Ele não pode falar que ele não sabia que ele tava. Ele pode, claro que ele pode, e vai falar que não sabia, né? Então, isso que é o pior, ele pode, né? Também vai falar que ele fez. Ele não é médico. É complicada essa situação, né? Mas enfim, né? O Bolsonaro ele tá forçando a corda com o Centrão, né? A última pessoa que recebeu uma ameaça dessa foi o Eduardo Cunha, né? Foi a Dilma Rousseff do Eduardo Cunha, entendeu? Né? E a gente sabe muito bem o que aconteceu. Eu acho que assim, o certo seria um impeachment mesmo, entendeu? Mas eu acho, cara, que na verdade eles vão tentar deixar o Bolsonaro lá o máximo que o Bolsonaro puder
pra ser desidratado, entendeu? Então é assim, o Bolsonaro ou ele vai chegar muito fraco em 2022, entendeu? Ou ele vai sofrer um impeachment. O impeachment, pra ele sofrer um impeachment, tem que ser mês que vem, mais tardar maio, porque senão você não tem tempo jurídico pra seguir com o processo, né? Entendeu? E mesmo assim, ele vai ser retirado mesmo lá pro final de 2022. Entendeu? Embora, quando o processo de impeachment começa, o presidente ele é afastado por 180 dias, né? Se eu não me engano. Você lembra dessa regrinha? É isso mesmo, né? Aí. Se não me engano, Aí é. Então, beleza. E aí o que acontece, né? Esse é o dilema, cara, que essa semana, né? A semana de 21 a 27 de março trouxe. E talvez não a semana trouxe, mas ela deixou bastante evidente esse dilema entre impeachment, o que é mais interessante, o impeachment do Bolsonaro ou desidratar o Bolsonaro, né? E na verdade tudo até agora foi apenas uma introdução para chegarmos a essa questão, saca? Tipo, o que você acha? O que você acha, cara? Ficou uma hora escutando de trouxa, era só prova. Eu acho que esse é um questionamento válido, você não acha? Eu acho que é um questionamento ok, e eu acho que é uma não pergunta. Uma não pergunta? Porque no Como fim assim? das contas, não tem essa de o que é melhor. O que é melhor para quem? Exato. Uma não pergunta. Tem que afastar esse cara. Não tem outro caminho. Isso de afastar o Bolsonaro é complexo, né? É uma pergunta complexa, porque você não sabe se... Por exemplo, porque você tem um monte de fanático, né? Os caras aí soltaram esse vídeo, né? Eu acho que os caras, eles são dos gladiadores do altar, né? Eles não se intitularam gladiadores do altar, mas eles estavam lá com os carros de som da Universal. Milícia aí, cara. Mas fora esses caras... É uma milícia de uniforme paramilitar ameaçando qualquer pessoa que milite à esquerda de protestar contra o presidente. É isso que eu entendi ali. Qualquer tentativa, né? Mas fora aí, você sabe, a gente sabe que a família Bolsonaro é intrinsecamente ligada às milícias mesmo. E as milícias, embora elas sejam fortes no Rio, elas acontecem em vários outros estados, né? A gente vê o que aconteceu na Bahia, a gente vê o que aconteceu no Espírito Santo, né? A gente vê o que aconteceu no Ceará ainda ano passado, né? Esses núcleos milicianos, eles estão se tornando cada vez mais numerosos, né? O que eu tenho receio em relação ao impeachment é que se o impeachment acontecer, a gente veja um caos civil acontecendo junto, você entende? Eu tenho medo disso, né? Para a população, é claro que é evidente que é melhor que o impeachment aconteça amanhã, você entendeu? Amanhã acontecer o impeachment, né? Porque acontecendo impeachment, eu acho que o Mourão ele vai trocar um monte de ministro imbecil, né? Ele vai se pautar pelo que o Congresso tá pedindo, né? Eu acho que o Mourão ele já tá sinalizando isso. Por pior que o Mourão seja, eu acho que ele vai jogar conforme as regras, assim, entendeu? Né? Eu acho que ele vai ter muito mais civilidade no trato de tudo do que Bolsonaro. Entretanto, sim, né, e se acontecer isso dessa loucura civil, você entende? Dessa loucura de insurreição, né? Eu acho que é possível que isso aconteça, entendeu? Eu tenho medo disso, né? Eu não tô falando que isso vai resultar num golpe, tá? Eu acho que eles não têm força pra realmente tomar o Estado, mas mesmo assim, vai morrer gente, você entendeu? Sim. Mas eu acho que ainda assim, cara, eu acho que o grosso do exército principalmente da liderança do exército da ativa, não compraria esse projeto. Não, eu acho que não. Eu acho que só os núcleos mais duros e fanatizados que fariam isso. E eu não tô falando de exército, não. Eu acho que o exército não participaria disso. Embora perfeito. Eu tô falando da polícia militar.
Eu acho isso. Olha, ameaças são as polícias. Porém, se você tem a ameaça sendo as polícias e ao mesmo tempo você tem o exército não atuando ou atuando de uma maneira tímida, isso ajudaria muito esse suposto golpe que nós estamos supondo que talvez acontecesse no mundo aí supositório. Então, eu acho que assim, se isso acontecesse, significaria que o Bolsonaro já tinha saído, né? Ele já teria caído. O exército estaria na mão de um novo ministro da Defesa, porque eu acho que o Heleno não ficaria se o Mourão assumisse. Eu não acho que o... Né, porque o Heleno, ele tem um peso muito forte, né? O Heleno, ele era o tipo, secretário do Ustra. Você sabe disso? Você sabia disso? Sabia não. Ele era o secretário do Ustra. Ele é um apoiador da ditadura de cabo a rabo, o Heleno. Entendeu? Né? É foda, né, cara? Olha só quem é o nosso ministro da Defesa, tá ligado? É complicado, né? Por que não, né? Eu peguei o aluno do meu ídolo pra ser o ministro da Defesa, né? Nossa, é foda, né, cara? Então pegaria muito mal manter o Heleno ali, você entendeu? O Heleno ele não faz quase nada, né? Você não ouve muito ele por aí, mas ele é um símbolo do que o Bolsonaro quer, você entendeu? Só pelo fato dele estar ali. Pega mal o Heleno ali, pega muito mal o Heleno ali, né? Às vezes a gente não lembra muito do Heleno, né? Mas pega muito... pega muito mal o Heleno ali. E eu não acho que o Mourão, ele manteria o Heleno, você entendeu? Eu acho que o Mourão, ele não seria um bom presidente, mas eu acho que ele se preocuparia em tentar minimizar o dano à imagem do exército. A gente... Acho que ele ia atuar muito mais nisso de contenção de dano da imagem do exército, né? E o governo ia acabar ficando mesmo pro Centrão e o resto dos ministérios. Então, na verdade, se o Mourão entrar, ele vai ser um presidente que vai estar tentando fazer isso, né? Salvar a reputação do exército, porque pegou muito mal tudo isso. Eu não sei como é que o exército se permitiu isso daí. Pegou mal demais. Esse escândalo aí do leite condensado, das picanhas, tudo isso, dos bonequinhos do Rambo. Os caras gastaram 80 mil comprando boneco do Rambo, velho. Sabe? Tipo, que isso, cara? Né? Tipo, que isso? Que porra é essa, né? Tipo, o exército tá muito queimado. E o exército, ele precisa muito... lutar pelo prestígio, porque ele sempre e sempre vai ser uma instituição sobre suspeita. Todo mundo olha, tipo, a gente respeita o exército, tudo e tal, mas, né, vocês deram um golpe, né? Assim, o Brasil olha pro exército dessa forma, qualquer um, né? Qualquer um olha pro Brasil dessa forma, menos os loucos, fanáticos, alucinados, que intervenção, né? Esses não, mas essa galera não conta, né? Porque essa galera não sabe do que eles estão falando, eles não sabem, né? Então, tipo... A pessoa, ela parte do princípio do seguinte: essas pessoas, em sua grande maioria, na época da ditadura, tinham vidas confortáveis e não precisavam se preocupar com o que o governo não estava fazendo. Sim, e não tinham nem como saber o que o governo estava e não estava fazendo, porque a imprensa era censurada. Mas é o seguinte, por que as pessoas... Por que você tem uma parte da elite que entrou para a guerrilha, ou entrou para a oposição intelectual e foi para fora, ou foi extraditado? Então, essas pessoas que se envolveram com a situação política e se opuseram ao governo, nem todas eram comunistas antes da intervenção militar. Nem todas eram esquerdistas de origem, sabe? Por quê? Essas pessoas viram coisas estranhas e erradas acontecendo ao seu redor e pensaram sobre isso. Sim. E numa ditadura, pensar é um crime. Né? Então a vida dessas pessoas começa cada vez... Quanto mais essas pessoas questionam, mais difícil essas vidas ficam. As pessoas que hoje defendem a ditadura foram pessoas que naquela época não se preocupavam com o que estava acontecendo ao seu redor. Estava confortável. Para elas estavam tendo prosperidade. Para elas estavam mais seguras. Sim,
né? Eu E acho que daí essas vem pessoas. esse pacto do saudosismo, né? E eu acho que essas pessoas elas vêm principalmente das grandes capitais, né? Você não vai ter uma pessoa que defende a ditadura lá de Cabrobró do Norte, lá onde o governo não ia, né? Porque o governo não ia mesmo, né? Nesses lugares. O Uhum. Brasil viveu uma situação de abandono na maior parte dos lugares, né? Então é complicado. Mas enfim, essa gente que defende a ditadura é porque, de uma forma ou de outra, eles não sabem o que realmente se passou ali. Né? Tipo, foi vendida uma narrativa para eles de que bom era na época do regime, né? Que não tinha corrupção, que não tinha criminalidade, né? Sendo que, na verdade, havia muita corrupção, havia muita criminalidade, embora grande parte da criminalidade viesse do Estado, né? Uhum. Nessa época, né, nos anos 70, entre os anos 70 e os anos 80, o Brasil ele é considerado pela Organização das Nações Unidas como um país com uma crise de epidemia de homicídio. Sim, isso existe, tá, gente? Epidemia de homicídio. Se morre tantos por milhão de pessoas do seu país lá, que eu não vou lembrar exatamente qual é essa estatística, significa que o país está vivendo uma epidemia de homicídio. E o Brasil viveu isso entre os anos 70 e os anos 80. Né? Então, como que você me diz que não havia criminalidade? Sabe? Tipo, né, mato não é crime agora, sabe? Então é complicado, né? Mas é isso, né? É gente ignorante, ignorante no sentido não de ser estúpido, de ignorar mesmo os dados, Sem né? contar E todas as mesmo quando. pessoas que sumiram, sem contar todas as pessoas que Exato. se mataram. É, igual aquele cara que conseguiu se matar enforcado ajoelhado, né? Isso. Aquele tava mesmo querendo se Opa, matar, né? é um nível de desespero assim, cara. É. Enfim, né? Então é assim, o exército ele precisa muito zelar pela reputação dele e o governo Bolsonaro, de todos os governos da redemocratização, certamente foi o que mais queimou o filme do exército, entendeu? De longe, assim, de longe. Talvez os bolsonaristas eles não entendam, bolsonaristas, apoiadores do Bolsonaro e até algumas pessoas de direita que não são bolsonaristas não entendem o quão delicada é a situação do exército nesse momento, né? Então, beleza. Agora voltando à vaca fria. O que acontece é assim: eu não acho que o exército vai ficar impassível se acontecer uma insurreição bolsonarista, caso o Bolsonaro tenha um impeachment, porque não permitir que essa insurreição ganhe corpo é do interesse do exército, sabe? Seria uma forma de passar um pano para a reputação do exército, saca? Bom, eu vejo assim, talvez eu, como sempre, esteja sendo otimista demais em relação a isso, né? Eu tenho essa coisa de ver o copo sempre meio cheio, né? Mas eu não sei, eu acho que é improvável que o exército permita isso. O que você acha dentro desse Não, eu cenário acho hipotético? improvável que o exército permita isso hoje, mas eu acho que assim, a gente poderia ter um exército numa postura mais complacível, que seria também preocupante, entendeu? O que não é o caso. Então, eu acredito que, mesmo que haja uma tentativa de aquartelamento por parte das polícias militares, minha preocupação é a união dessas polícias militares com as milícias, né? Assim, não, mas tipo, vai estar unido com as milícias, com certeza. Vai estar unido com as milícias e com outras organizações paramilitares que não são necessariamente milicianas. Como, por exemplo, Também. esses babaca da igreja, um monte de neonazista, né? Porque Então, por mas, alguma cara, razão. Por alguma razão milícia não é absurda. necessariamente relacionada a pessoas relacionadas com forças de segurança, você sabe, né? Eu sei, eu Isso é um sei. termo bem mais abrangente no fim do dia. Milícia se tornou uma A gente coisa transformou isso em muito grande, né? exclusividade, mas não é. Não, não é, não é. Milícia. Milícia é qualquer grupo paramilitar armado. Não, Como não, então. tem. E não precisa nem necessariamente tá armado. Por exemplo, como os terrenos no Rio são grilados, né? Tipo, por exemplo, na Zona Oeste, ou em cidades do Então, interior do mas aquilo Rio. Os ali caras, é os caras feito fazem isso. por uma força.
Então, mas aquilo ali é feito por pessoas que eles podem não estar armados no dia a dia da negociação. Sim, Eles sim, mas eles têm. conseguem aquele poder através de uma força armada. Eles têm uma força No armada Rio de atrás Janeiro, deles, no né? caso do Rio de Janeiro, a milícia é fortemente ligada a membros das forças de segurança também. Você tem essas duas coisas assim. Então, Cruzando, ou seja, né? essa gente toda pode se insurgir, entendeu? Né? Essa galera Sim. toda aí pode se insurgir, né? Podem haver até facções criminosas que se insurjam também junto com isso, porque principalmente no estado do Rio, muitas facções criminosas elas agem em conjunto com as milícias, né? Se elas conseguem traficar em uma comunidade dominada numa área de milícia, é porque a milícia permite que eles trafiquem, entendeu? Então, sabe, pode virar um salseiro da porra. Isso hoje, Resumindo. de poder já até se trocou um pouco, viu? Na verdade, hoje se tem um entendimento de que a milícia hoje identificou que o tráfico é importante como fonte de renda e a própria milícia está praticando agora o tráfico. Que antes não era uma coisa comum, né? Porque você precisava manter aquela carapaça de estou defendendo o povo, estou combatendo a criminalidade, né? Então aqui você não vai ter droga, você vai ter gatonete, você vai ter o gás, você vai ter que dar a graninha da proteção, mas não vai ter tráfico. Sim, hoje exato. Eles abriram mão completamente dessa versão, né? Dessa carapaça, vamos dizer assim, em nome do lucro que o tráfico de drogas entrega muito rápido. Sim. Seja como for, isso tudo vai se insurgir, pode vir a se insurgir e vai ser um salseiro da porra. Assim, aí é um exercício imaginativo que a gente tá fazendo aqui, né? É uma possibilidade. Pode ser que não aconteça, né? Pode ser que não aconteça também isso, né? Eu acho que é muito provável que aconteça, mas pode ser que não aconteça por uma razão. Se isso acontecer, né, vai ficar evidente os problemas mais evidentes ainda, porque vão atingir outras classes, além das classes periféricas, os problemas que a milícia representa e o que essa estrutura policial pode fazer, né? Já era para estar evidente, mas se eles se insurgirem contra a democracia, isso pode expor muito eles. Né? Será que eles estão dispostos a pagar expor os esquemas deles, como eles trabalham, né? Quem são eles? Porque se eles saírem numa insurreição, eles vão ter que ser caçados, vão ter que ser punidos, vão ter que ser investigados, vão ter uma série de coisas. Depende, será né, que esse no Brasil mas não é isso com certeza, né? Mas é um risco que se corre. E a pergunta é, será que esses caras são tão fanáticos assim que eles correriam esse risco por Bolsonaro? Né? Então pode ser acho que é o contrário eu acho que é o Bolsonaro que corre esse risco por essas pessoas. Eu acho que essas milícias que se aquartelariam, eu acho que elas estão fortemente ligadas ao que dá poder pro presidente, entende? Sim. É complicado, né? Então é assim, eu acho que o impeachment ele carrega uma grande possibilidade de insurreição, né? Existe essa possibilidade implícita ao impeachment. Agora, você tem esse cenário, a possibilidade de impeachment, né? Como poderia rolar. O outro cenário é desidratar o Bolsonaro, né? É você fazer ele chegar em 2022 tão fraco, mas tão fraco, que ele perca pateticamente, entendeu? Né? Já existem vários Então, mas isso aí, cara, isso aí é o americano lá torcendo para a eleição acabar com uma margem gigante pro presidente Trump não questionar o resultado das eleições. É o mesmo sonho, é a mesma brisa de verão, saca? Não é assim.
O cara, se ele não ganhar, não importa se foi por 1 voto, se foi por 1000 votos, ele vai falar que o sistema não é confiável, ele vai falar que foi fraudado, e essas mesmas milícias que você teme que se aquartelariam num impeachment, se aquartelariam nesse momento. E já se aquartelariam muito mais preparadas, né? Porque eles já iam estar sabendo que o Bolsonaro ia perder, já iam ter toda essa narrativa pronta, e é isso, né? E aí, tipo, provavelmente talvez fosse pior ainda do que por exemplo, esse ano, entendeu? Né? É quente. Tá certo. Mas, então, sei lá. Eu vejo que esse é um risco que a gente corre de qualquer jeito, a gente está correndo riscos desde que a gente elegeu esse homem de qualquer jeito, e a gente está jogando com a vida das pessoas, jogando com o futuro do país, deixando o problema se resolver sozinho. Não como sempre, é né? um governo Brasil, de oposição Brasil é que eu mestre posso em fazer esperar isso, 4 né? anos, beleza. É um ator que está destruindo o país. Destruindo. Então. Mas parece que o jogo do Centrão. Bom, essa semana a atmosfera mudou um pouco, mas parece que o jogo do Centrão e da oposição também, né? Desidratar o Bolsonaro, né? Então, mas é o mesmo jogo que fez o Maia, cara. Não funcionou ali atrás, vai funcionar agora. Vamos esperar ele perder 70% de popularidade. Cara, não, mas ele já perdeu, né? Você tem que abrir impeachment pra quebrar a popularidade dele, não o contrário. Não, e é assim, eu acho que é assim. O impeachment ele tem que ser aberto, né? Também por uma razão, cara. Né? E eu acho que aí a oposição ela devia ser mais veemente em exigir que um processo de impeachment seja aberto. Por quê? Mesmo que o impeachment não passe, não existe ambiente político pro impeachment e blá blá blá, tá ligado? Mesmo que o impeachment não passe, né, a gente vai saber quem votou contra e quem votou a favor, né? Quem votou a favor do Bolsonaro. Então cara, é assim. E aí, quem vai ter. Não, peraí, só pra concluir aqui. Quem vai ter a coragem de assinar na sua biografia? Sim, eu fui cúmplice do genocídio. Quem vai ter coragem de assinar isso na própria biografia? Isso depende de uma série de fatores, né? A gente já sabe que tem uma parcela aí dos nossos excelentíssimos que não liga muito pro julgamento da história, né? Sim. O próprio Bolsonaro, por exemplo, o Temer. O próprio Bolsonaro, ele não é o único. Jucá, entendeu? Né? Eu estive aqui com o Heber Dantas, meu parceiro, meu primo, meu amigo, observador da política e dos eventos caóticos desse país. Acho que nós fizemos um bom resumo dos principais eventos da semana. Dá o seu joinha aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeus!